Sejam bem-vindos ao quadro E aí, Doutor? Hoje vamos falar sobre câncer de pele, um tipo de câncer muito comum no Brasil, mas que às vezes os sintomas passam despercebidos. E sabemos que quando o diagnóstico é cedo, as chances de cura são altas. E o nosso convidado é o Dr. Frederico Sanches. Seja muito bem-vindo ao quadro. Ele que é cirurgião dermatológico, especialista em câncer de pele. Doutor, para começar esse bate-papo, por que é tão comum ter esse tipo de câncer no nosso país? Então, a incidência alta do câncer de pele não é só no Brasil. O carcinoma basocelular, que é o câncer mais comum do mundo, é o principal câncer do mundo, né? Então não é só no Brasil, mas no Brasil, né, por ser um país tropical, nós temos uma alta incidência de sol, né, e o sol é o principal fator de risco para o câncer de pele, especialmente aqui na região sul, onde nós temos pacientes com a pele muito clara, que também é um fator de risco. Então, doutor, para dar continuidade a esse bate-papo, vamos sentar, porque são muitas questões envolvendo o tema. Em relação aos sintomas, que muitas vezes passam despercebidos, o que as pessoas têm que ter como alerta? Qualquer pinta já é sinal de alerta? Geralmente um machucado que não cicatriza nunca, uma lesão que se assemelha a uma espinha, principalmente nas áreas expostas ao sol, como o nariz. O nariz, por incrível que pareça, é a área mais comum de câncer de pele, porque é a área mais protrusa, que pega mais sol durante a vida da pessoa, né? Então é uma área com alta incidência. Manchas que estão aumentando, principalmente manchas escuras que o paciente não tinha e de repente apresentam, e elas têm um crescimento irregular e rápido, também tem que ser um fator de alerta. Lesões que sangram espontaneamente, né, porque o câncer de pele normalmente não dói, não coça e muitas das vezes ele é diagnosticado tardiamente. Se ele for diagnosticado precocemente, as chances de cura são imensas. Então por isso que é importantíssimo procurar um dermatologista semestralmente ou anualmente. Doutor, o senhor já falou no início da conversa que o sol realmente é um grande fator, é um erro. Mas quais são os outros erros que a gente comete sem perceber às vezes e que pode levar ao longo do tempo a um câncer de pele? Eu não diria erros, mas eu diria fatores de risco, né? Então nós temos aí o fator genético, né? O paciente que tem história familiar ou pessoal de câncer de pele, ele deve se preocupar mais e ir mais vezes ao dermatologista para acompanhamento, tá? Algumas infecções virais, né, o HPV, ele pode causar alguns tipos de câncer de pele, principalmente na região genital, então tem que ficar de olho também. E outras causas são causas menos comuns, né, como exposição a hidrocarbonetos, etc., alguns agentes cancerígenos, mas isso é o menos comum. O mais comum mesmo é o fator genético e o sol. Doutor, os avanços da medicina a todo momento trazem soluções, né? E vocês aqui da clínica são um dos poucos que tem essa solução, que é a cirurgia micrográfica de Mohs. Gostaria muito que tu comentasse para quem é indicado e o que ela se diferencia de uma cirurgia convencional. Então, a cirurgia micrográfica de Mohs é uma técnica específica para tratamento de câncer de pele que permite que o cirurgião analise as margens cirúrgicas no momento da cirurgia. Então, o cirurgião remove o tumor, vai para o laboratório de Mohs, analisa todas as margens, faz um mapeamento dessas margens cirúrgicas e garante, assim, uma maior taxa de cura. Além do mais, como o cirurgião remove somente o tecido doente, né, preservando ao máximo o tecido sadio ao redor, ele não remove nem tecido de mais nem de menos, ele remove somente o tecido doente. Isso também diminui uma possível mutilação de uma cirurgia convencional. Então ele economiza realmente o tecido sadio e aumenta a taxa de cura, diminuindo as taxas de recidiva tumoral. Pode-se afirmar então que é uma alternativa mais segura e eficaz? Sim, sem dúvida. A cirurgia micrográfica de Mohs é muito mais efetiva e eficaz que uma cirurgia convencional para alguns cânceres de pele selecionados, como o carcinoma basocelular, o espinocelular, e ela é reservada para tumores de alto risco oncológico, aqueles tumores que já voltaram, né, que já foram operados com cirurgia convencional e o tumor recidivou. Também é indicada para aqueles tumores em áreas nobres, né, como face, região genital, área das mãos. Tumores nessas localizações nobres, a gente precisa economizar o tecido e impedir que o tumor recidive. Então a cirurgia micrográfica de Mohs é ideal para esses casos também. E a cirurgia micrográfica de Mohs, ela normalmente pode ser feita com anestesia local, na própria clínica. Muitas das vezes, a maioria das vezes, não precisa de internação hospitalar, a não ser aqueles casos realmente maiores, né, mais complexos, mas via de regra dá para ser feito somente com anestesia local na clínica. Vou até convidar vocês a conhecerem aqui o nosso espaço, né, a nossa sala de cirurgia e o nosso laboratório de Mohs acoplado à sala de cirurgia. Então, aqui nós temos nossa sala de cirurgia, o paciente deita aqui, a gente remove o tumor dele
Enquanto isso ele fica assistindo televisão, nós vamos aqui ao laboratório de Mohs, né, aqui do lado, e fazemos o processamento tecidual para analisar se as margens cirúrgicas foram completamente removidas. Caso ainda não tenha removido o tumor todo, a gente retorna ao paciente, tira mais um pedacinho e faz todo o processo novamente até assegurarmos de termos tirado todo o tumor do paciente, e depois a gente faz uma reconstrução cirúrgica, né, que é basicamente uma plástica, para fechar a ferida cirúrgica e deixar o mais estético possível. Para quem já teve então uma lesão considerada, né, maligna, um câncer de pele, tem que fazer esse monitoramento constante? Sem dúvida, quem teve um câncer de pele do tipo basocelular ou espinocelular, normalmente tem 20% de chance de ter outro ao longo da vida, porque geralmente o paciente tem fator genético, geralmente se expôs ao sol durante muito tempo, e a pele do paciente já tem um campo de cancerização, que são lesões muitas das vezes invisíveis aos olhos, mas lesões que podem ainda se transformar num câncer de pele, porque ele não pegou sol só onde ele teve o câncer de pele, ele pegou sol ao redor também. Então é importantíssimo o paciente ficar em acompanhamento para o resto da vida com o dermatologista. E para encerrar esse bate-papo, quais são os cuidados, qual é a prevenção do câncer de pele? Então, os cuidados principais é evitar o sol nos períodos do sol mais forte, né? Usar filtro solar sempre, basicamente isso, e fazer um acompanhamento, né, de rotina com o dermatologista. Doutor, é sempre bom lembrar que prevenção e diagnóstico precoce salvam vidas, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi mais um E aí, Doutor, com a presença do Dr. Frederico Sanches, ele que é dermatologista e cirurgião de cirurgia micrográfica de Mohs.